Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso ActiveCast. Esse podcast veio com o intuito de trazer informação de qualidade para vocês, porque hoje a gente sabe que todo mundo está aí na rede social, não sabe fonte de onde confiar, não tem alguém para você entender que aquela pessoa fala algo que você pode acreditar. Então a gente está trazendo esse podcast para poder ter uma fonte de confiança para vocês se inspirarem, aprenderem, desmistificarem imensas e todos os tipos de questionamentos que vocês têm acerca de saúde, performance, estética. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós estamos aqui com o Dr. Rodolfo Ferrari, muito conhecido. E, doutor, eu queria que você se apresentasse primeiro, para a gente poder começar. Então, primeiramente, boa noite a todos. E estou aqui para poder agregar. Eu sou médico, fiz ortopedia e traumatologia, foi meu começo, né? Fiz uma residência na Universidade Federal de Uberlândia, mas já desde o segundo ano eu comecei a fazer uma pós-graduação, primeiro em medicina esportiva. E aí eu fui percebendo uma coisa muito importante: uma área não vive sem a outra. Você não fala sobre esporte sem falar sobre nutrição, você não fala sobre nutrição sem falar sobre os hormônios e no que eles impactam. Então eu comecei a estudar muito, fiz várias pós-graduações, dentre elas medicina integrativa, endocrinologia, ortomolecular, fisiologia do exercício. E aí você me pergunta assim: Rodolfo, o que você trabalha hoje? Eu trabalho com medicina integrativa. Por quê? Porque é o que me traz resultado. Estou há 17 anos nessa área. Hoje larguei a ortopedia completamente, cheguei a trabalhar com ortopedia há uns 5 anos, mas eu fui vendo que o que me trazia resultado e o que me fazia bem também, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, era estudar e principalmente a área de nutrologia e trazer resultados, tanto em emagrecimento como em performance, né, em melhora de percentil, em melhora de saúde, de uma maneira geral. Então, dentro desse público que você iniciou, assim, né, de emagrecimento, vamos falar assim, hoje você entende que tem alguma área afim, né, que a gente fala. Então, dentro de medicina, quando a gente fala de medicina integrativa, acho que muitas pessoas até não sabem direito o conceito. Você consegue explicar pra gente, assim? A medicina integrativa, o nome dela já é bem o que ela é, né? Ela integra várias áreas. Mas a base da medicina integrativa é nutrologia e a fitoterapia. Eu uso muito, né, a fitoterapia. Mas assim, a gente tem que imaginar que as pessoas hoje, quando elas têm acesso à informação, foi o que você acabou de falar, é tanta informação que ela não tem um parâmetro, ela não sabe o que seguir, né? Você falou aí, inclusive até me lembrou de um post recente que eu fiz, criticando, entre aspas, o Dado Dolabella, que é um artista que de repente eu tô vendo ele na internet e ele falando que o ser humano nasceu para comer vegetais e que não nasceu para comer carne. Eu falei, cara, qual autoridade que o Dado Dolabella tem para falar sobre dieta, né? Então as pessoas se perdem, né? E a gente hoje não tem referência. Então, por exemplo, em relação aos hormônios, as pessoas querem saber muito sobre reposição hormonal, só que elas não sabem o que procurar, né? E aí, na cabeça das pessoas, muitas vezes vem a ideia de que tem que procurar um endocrinologista. E eu fiz endocrinologia. E se eu te falar assim, em relação a reposições hormonais, em relação a equilíbrios, né, fisiológicos, principalmente depois dos 40 anos, quando as pessoas começam a realmente ter quedas hormonais importantes, isso tudo eu fui aprender a fazer na medicina integrativa e na ortomolecular. Não foi na endocrinologia. Na endocrinologia, a gente tem a medicina alopática, que é a medicina de tratamento. Você tem uma patologia, você dá o diagnóstico e você entra com medicamento. Essa é a ideia da medicina tradicional, a medicina alopática. A medicina integrativa, não. A ideia é você realmente mexer no todo. É você não só tratar uma depressão, uma ansiedade, mas você colocar a pessoa para fazer uma atividade física, que você sabe que vai liberar neurotransmissores, e que esse é o papel do remédio, por exemplo, aumentar neurotransmissores nas sinapses.
Você coloca a pessoa para fazer uma alimentação anti-inflamatória, para você baixar a questão inflamatória dela, que é o que vai atuar na saúde geral dela. Então, todas essas áreas aí, elas se interligam. E eu acho que a medicina integrativa é a área que realmente pega tudo isso. Quando você está fazendo uma atividade física correta, quando você está fazendo uma dieta correta, às vezes você não tem resultado, porque às vezes os seus hormônios não estão equilibrados. Então você tem que entender que o seu corpo é regido por hormônios. Você tem um hormônio que te dá uma qualidade de sono boa, que é importante na recuperação, para você ganhar músculo, para você gerar metabolismo, para você produzir hormônios. Você depende da alimentação para você fazer uma recuperação boa, melhorar sua massa muscular e gerar metabolismo. Mas quem rege tudo isso são os hormônios. Você precisa de um hormônio para dormir bem, que é o hormônio do sono. Você precisa de um hormônio para ter força, libido, para você fazer essa recuperação bem feita e você ganhar músculo. Então a medicina integrativa é o que eu sou apaixonado. E eu acho que a base dela seria a nutrologia, mas realmente ela integra várias áreas. Quando você fala isso, então, você entende que, quando você falou essa questão da endocrinologia, né, que você fez e aí as pessoas procuravam. A gente está meio que, hoje, a medicina, ela está desmistificando algo que, na verdade, seria um retrocesso para o fato do que é. Em que sentido? Quando você vai dentro do curso, né, de medicina, dividir ali as áreas, a gente tem, então, um gastro que vai cuidar daquela parte gastrointestinal, a gente vai ter, então, às vezes, um psiquiatra que está pensando na saúde do cérebro, a gente vai ter um ortopedista pensando ali em operar ali, e de fato, essa medicina integrativa faz nada mais do que entender que o corpo é um só e que está interligado sim, né? Que a gente, o eixo ali tá interligado, existe eixo boca, intestino, cérebro, e que somos um ser unificado. Na verdade são dois problemas. E eu gosto de explicar isso para quem chega até a mim, até para poder entender, né? Essa medicina alopática, a gente vive de trabalhos científicos querendo comprovar que medicamentos funcionam, né? Então a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, todo remédio que é criado é uma coisa que não existia na natureza. Então o seu corpo não reconhece. Essa questão de efeitos adversos é porque tem remédios que não são constituintes do seu corpo, então eles servem para tratar alguma coisa, mas eles geram efeitos adversos em outros lugares. Por quê? Porque aquilo para o corpo é um corpo estranho. Sim. Ele não entende aquilo. Então o problema do remédio é esse. E a medicina alopática, essa medicina da faculdade que a gente aprende, ela é totalmente baseada nisso. Em você dar um diagnóstico e você passar um medicamento. Então, olha só. Eu gosto de fazer essa analogia para que as pessoas entendam. Você tem uma gastrite. Você procura um gastro. Você faz uma endoscopia. Você sai dali tomando um inibidor de bomba de próton. Qualquer um deles. Você sai tratando a gastrite. Mas peraí, gastrite é um sintoma. Gastrite é dor no estômago, é inflamação. Gastrite não é causa. A causa de 98% das gastrites é o quê? Estresse. Agora, quando você vai no gastro, algum gastro te pergunta se você tem estresse? Não. Então, o que essa medicina alopática trata? Sintomas. Sim. Ela trata sintomas, mas tem o porquê. Por que tratar sintomas? Simples. Porque você sai de lá com um inibidor de bomba de próton, toma 1 mês, 2 meses, você vai melhorar. Você está tratando o sintoma. É igual tomar dipirona para dor de cabeça, sem saber a causa da dor de cabeça, certo? E aí? Que é o óbvio que aquilo vai voltar. E quando aquilo volta, você precisa do gasto de novo, você precisa da endoscopia de novo, e você precisa tomar o remédio de novo, até chegar num ponto que você está tomando esse remédio todo dia. E esse, cara, assim, esse é o objetivo. A gente vive num mundo capitalista, a gente tem que entender que, gente, o objetivo final não é saúde. O
objetivo final... Mas você acha que isso é consciente? Não, totalmente. Ou que isso foi meio introspectado e talvez o médico não tenha nem consciência daquilo? Não digo do médico, eu digo da indústria farmacêutica. A gente vive num mundo que é capitalista. O que interessa para a indústria farmacêutica é dinheiro. Tanto é que a maioria dos trabalhos são comprados, a maioria dos trabalhos são financiados pela indústria farmacêutica. A imensa maioria deles. Então esse é um grande problema. Os médicos, eles são ensinados dessa maneira. Né? Então não dá para você falar o médico é o problema. Não é o médico que é o problema, é a formação do médico que é o problema. Porque ele é formado desse jeito. Você passa eu fiz uma universidade federal de medicina e eu aprendi assim. Ó, você tem que saber dar o diagnóstico, é um conjunto de sinais e sintomas, você dá o diagnóstico e qual remédio você vai usar. Essa é a medicina. Né? Então, assim, e outro problema foi o que você apontou, que talvez seja a coisa mais importante e que eu sempre tentei partir para essa linha. É entender que é multidisciplinar. Você pega uma pessoa que está fazendo uma dieta com uma nutricionista excelente, que está treinando musculação com um personal excelente, mas que está 2 anos numa academia, 2 anos fazendo dieta, às vezes carregando marmita, às vezes suplementando, gastando dinheiro com academia, com personal, gastando entre aspas, com nutricionista, investindo. E às vezes não está tendo resultado. Você quer ver um exemplo besta, idiota, e que eu já vi muitas vezes? Uma menina de 20 e poucos anos, que há 2 anos está treinando com personal, que há 2 anos está fazendo acompanhamento com uma nutricionista, que às vezes tem disciplina de atleta, disciplina de carregar marmita, de fazer a coisa direito, e passa 2 anos, faz uma bioimpedância, não tem resultado nenhum. Aí a hora que chega ali, pô, qual que é o motivo? Por que eu não tenho resultado? Não, sabe o que é, querida? Deixa eu te explicar. Quando você usa anticoncepcional oral, o seu SHBG, que é uma globulina ligadora de hormônios sexuais, se liga na sua testosterona total e a sua testosterona livre fica 0, porque o seu SHBG está muito alto, sua testosterona total já está baixa. Quando muita coisa liga nessa testosterona aqui, não sobra nada livre. Só que tem um probleminha. Um hormônio para funcionar ele tem que ser livre. Então, ou seja, a sua testosterona livre está 0. Você não tem testosterona. Sua testosterona funcionante, que é a livre, não existe. Conclusão, você fica dando murro em ponta de faca. Entendeu? Ah, mas é só isso, Rodolfo? Não, vamos mais. Né? Tava até contando um caso agora. Pessoa emagrece, tem resultado, mas o que manda em tudo? Cabeça, é o mental. Se a pessoa não entender que ela precisa mudar a mentalidade, ela volta para trás. Então, a gente, pensando em bariátrica, por exemplo, saiu um estudo da USP, acho que em 2023, 92% de quem emagrece com bariátrica volta a engordar, só demora mais. 92%. E se você pegar todos os métodos de emagrecimento, todos, a chance de voltar a engordar é maior que 90%. Você fala assim, gente, mas é um negócio que dá totalmente errado. Já é difícil emagrecer. Quando emagrece, volta a engordar. E onde está o problema? Na mentalidade, cara, na mentalidade. É a cabeça da pessoa. Faz uma dieta, tudo na vida dela melhora. Só que às vezes ela tem um bloqueio, ela tem uma crença, ela tem um trauma, ela tem um padrão que ela segue, né? Que isso sempre vem da infância, que isso eu estudo bastante, é por questão de psicologia, terapia. Já fiz curso com psiquiatra, terapeuta, psicólogo, coach, para poder entender. Aí você fala assim, Rodolfo, você fez um curso para poder atuar, para poder ser psicólogo, para poder fazer uma terapia? Não. Aí entram 2 coisas, né? Primeiro, o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, né, mais eu acho que você pode ajudar outra pessoa. E o segundo é entender que ferramenta que aquela pessoa precisa. Né? Porque às vezes está lá sentado na minha frente uma pessoa que já teve resultado, que tudo na vida dela melhorou, ansiedade, estresse, a insônia que ela tinha, a disposição, que é o grande problema de saúde hoje, a fadiga, as pessoas estão fadigadas, exaustas. Aí tudo na vida dela melhora e ela se permite voltar para trás, aí eu fico olhando e falo, cara, como é que pode? E quando você vai ver, é automático, é subconsciente. Ela não mudou a mentalidade, ela mudou hábitos, ela mudou rotinas por um período. Quando ela acaba o processo que ela está super bem, ela começa a voltar para hábitos e rotinas
do passado. E aí eu falo para a pessoa, eu falo, você entende que se você voltar a comer e fazer as coisas que você fazia antes, você vai ser o que você era antes? Uhum. Porra. Então, tipo, é muito simples. A coisa é muito simples. Só que é uma questão de mudar a mentalidade. E para mudar a mentalidade não é fácil. Eu pego gente lá que foi molestada na infância. Cara, tem um bloqueio, tem um trauma lá atrás. É uma coisa que vai afetar ela a vida inteira. Se ela não tiver uma ferramenta para resolver aquilo, ela fica seguindo padrões. Eu tenho trocentas histórias tristes, histórias boas. Mas que assim, o mental manda em tudo, manda. Não adianta você ter resultado se você vai voltar para trás. Uhum. O que mais tem hoje, por exemplo, no consultório é 880. Só faz tudo, muda tudo, tem um puta resultado e depois se permite voltar completamente para trás. Né? Aí quer começar tudo de novo. É que eu sou chato. Então eu sou daquele que tipo assim, não, você quer começar de novo? Não é assim não. Não é eu vou fazer dieta para ir para a praia e aí eu volto a engordar tudo lá e depois eu venho no Dr. Adolfo e faço dieta de novo. Não, comigo não. Então chega um momento ali que você tem que falar para a pessoa, agora é o seguinte, quer fazer? Então você vai cuidar da cabeça. Você vai fazer essa ferramenta aqui com essa pessoa aqui, você vai agregar um esporte que é bom para a cabeça, né? Porque a gente tem a musculação, que eu sempre fui adepto, né? Eu sempre falei sobre musculação, por exemplo, um mito. Para mim sempre foi um mito. Essa questão, eu quero emagrecer, eu tenho que fazer aeróbico. Eu não sei de onde que tiraram isso. Né? Eu não sei de onde, porque o grande problema hoje de todo mundo, o que é? Não ter massa muscular, não ter metabolismo. Esse é o problema de todo mundo. As pessoas, além de não fazerem atividades de resistência para melhorar a massa muscular e melhorar o metabolismo, elas catabolizam, elas queimam o músculo. E aí é difícil de explicar isso. Nossa, eu bato tanto nessa tecla, pessoal, escutem isso, que eu bato tanto nessa tecla. Cara, sim, esse sempre foi. Aliás, as coisas que hoje, né, inclusive estão entrando na moda, são coisas que, pô, desde o meu começo, há 17 anos atrás, eu falo. Então, por exemplo, teve que vir o Covid para as pessoas se ligarem que o grande problema de saúde hoje é a inflamação. Uhum. Só que tem 20 anos que a medicina, 30, né? Porque para chegar no Brasil é 10, né? Então, nos Estados Unidos tem 30 anos, que todo mundo sabe que, pô, inflamação é o grande problema. Não é genética o problema é epigenética. Então, eu tenho um peixe de água doce na mão, eu jogo no rio, ele sai nadando, eu jogo no mar, ele morre. É o meio quem determina. Eu tenho um gene para ter câncer de próstata. Ah, eu vou ter. Não, antes todo mundo achava que ia ter. Antes o médico chegava para você e falava assim, ó, filho, você vai ter câncer de próstata. Então você vai começar a fazer exame cedo para pegar o câncer no comecinho, tratar e você não morrer disso. Vai ficar tudo certo. Hoje não, hoje a gente sabe que quem manda é epigenética, é o meio. Então não é porque você tem o gene que você está fadado a ter o câncer. Se o seu meio não estiver inflamado, beleza, aquele gene é 20%, seus 80% está garantido, você não vai ter o problema. Então, as pessoas têm que entender que, na verdade, a bem da verdade, hoje eu falo isso no consultório, muita gente que procurou conhecimento, e aí entra no que você estava falando no começo, talvez tenha encontrado um conhecimento, mas um conhecimento falho, que não traz resultado. Sim. Ontem eu estava vendo, sem querer, estava vendo um cara falando sobre a pirâmide alimentar. Cara, é absurdo. Ainda mantém aquela mesma? Porque isso! Não, isso! Eu prefiro nem ver. Olha só a minha história. A minha história, eu fui fazer nutrologia 17 anos atrás. Casei, a esposa veio morar comigo, tinha feito farmácia bioquímica, aí entrou, foi treinar, foi fazer dieta, empolgou. Falei, Marcelo, você não tem interesse de fazer nutrição? Não, tem demais, tal, estava empolgado. Passou na prova de título da UF, foi fazer na UF. E começou a fazer a nutrição na UF. Tá bom. Passou, sei lá, 2 anos. Um dia ela sentada na sala estudando, eu passei, olhei aquela pirâmide alimentar clássica, né? Onde a base é farinha.
sei lá quantas porções de farinha você deve comer por dia. É a base da alimentação. Eu juro por Deus, que a hora que eu vi, eu falei assim, tá estudando a história da nutrição, né? Há 50 anos atrás, a base era essa. Eu falei, Marcela, o que é isso aqui? Uai, é a pirâmide alimentar. Não, beleza, mas e a atual? Não, a atual é essa. Não, essa daí tem 50 anos, que é essa daí. Não, mas é essa. Aí eu virei para Marcelo e falei um negócio que hoje eu falo para todo estudante de medicina, falo para todo mundo, na verdade, para todas as áreas. Se você quer ter sucesso, seja na nutrição, seja na medicina, eu imagino que em outras áreas, porque desconheço, mas se você quer ter sucesso, saiba que o que você vai aplicar na prática nos seus clientes ou pacientes é o que você aprendeu pós-faculdade. É o que você aprendeu nos cursos, nas pós-graduações, que é, por exemplo, o que me levou. Porque eu saí da faculdade, fui fazer uma residência, mas comecei a fazer pós-graduações. Rodolfo, você trabalha com o que hoje? Só com o que eu aprendi nas pós-graduações. A medicina me deu uma base. Mas o que eu uso, o que funciona, é isso. Eu falei, Marcelo, imagina você pegar essa base alimentar aí e aplicar isso nos seus pacientes. Você não dura 2 meses. Eu tinha minha própria pirâmide. Eu montei minha própria pirâmide. Claro, eu mando para os meus pacientes bariátricos. Eu lembro que eu tinha um PDF assim, que eu mandava que tinha pirâmide alimentar do bariátrico. Assim, que não podia ser aquela. Eu desconstruí isso na época. Porque, de fato, realmente tem coisas que não tem como. Sim. Pô, funciona na prática? Tem como aquilo funcionar na prática? Pô, não tem como. Como é que você vai emagrecer uma pessoa falando pra ela que ela tem que comer o dia inteiro massa, farinha, pão, pô? É proteína. Entende isso? Então, tem pessoas que procuraram ajuda. Esse é o público que, eu fico chateado. Porque não é todo mundo que tem acesso a pagar uma consulta comigo, não é todo mundo que tem acesso a passar com uma nutricionista top, uma nutricionista que entende, entendeu? Então, às vezes a pessoa falou assim, não, vou emagrecer. Ela tá com força de vontade. Que tem uma escala, que eu digo, né? Que eu sempre acreditei nisso e depois do curso CIS do Paulo Vieira, eu percebi que isso era um fato, pelo menos na minha vida. Primeiro, a pessoa tem que querer. Segundo, ela tem que procurar ajuda, ela tem que agir, ela tem que ver por que meio que ela vai fazer acontecer. E terceiro, as coisas acontecem. Quando você quer e você age, as coisas acontecem. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Posso contar uma historinha aqui? Pode. Historinha boa. Eu, há uns anos atrás, já muito bem, tanto sucesso profissional, pessoal, família, tudo. Acordei um dia e falei, propósito, vou levar a Marcela no curso do Paulo Vieira. A Marcela vai ser muito bom para ela, minha esposa. Cheguei lá no curso, eu acho que no primeiro dia eu percebi que o propósito era meu, né, de estar lá. Na verdade, ela foi uma ferramenta. E tem um exercício do Paulo Vieira que eu falo que foi uma das coisas que deu uma guinada na minha vida, mas eu já estava muito bem, numa fase muito boa, que é simples. Você tem um centro, do centro partem raios, onde você dá nota para todos os aspectos da sua vida de 1 a 10. Então você vai fechando um círculo, né? Só que eu estava realmente numa fase muito boa, já estava bem estabelecido. Aí chegou lá, sucesso profissional, eu 9. Estudos, eu 9. Saúde física, eu 9. Saúde mental, 9. Família, 9. Financeiro, 9. Chegou espiritual. Aí eu parei e falei, cara, o resto do dia, tenho fé pra caramba, mas não tô indo na igreja, não tô contribuindo o tanto que eu devia. Falei, vou dar 5. Na hora que eu fui pôr no 5, assim, ó, tinha 5.000 pessoas fazendo. Cada uma estava num lugar, porque cada uma começou numa velocidade, né, e de um lugar diferente. Na hora que eu fui pôr no 5, assim, o Paulo Vieira gritou lá na frente.
até parei. Ele falou assim, é tempo de qualidade com Deus. Não é esse negócio de eu tô indo trabalhar e resto dentro do carro e dou beijinho na santa. Eu falei, puta que eu pariu. Esse cara falou pra mim isso. Peguei pros dois. Conclusão. Quando eu acabei o exercício, que até então eu achando que eu tava levando a Marcela, que eu peguei assim o papel, era uma pizza faltando um pedaço. Né? E aí eu percebi uma coisa, aquilo não roda. Cara, eu fiquei inconformado com aquilo. Falei, cara, minha roda não gira. Tá? Eu não estou equilibrado. Que é o que eu faço hoje. O que eu faço? Eu falo da medicina integrativa porque as coisas se equilibram. Você fala assim, eu faço dieta bem pra caramba, mas eu não faço atividade física. Porra, então não serve de nada. Eu faço atividade física, mas eu não faço dieta. Porra. Eu nunca colhi um exame. Então, é equilíbrio. Eu sou muito ansiosa, estressada e durmo mal. Pode treinar. Olha só, você treina, você ganha músculo quando você está treinando? Não, você ganha músculo no pós-treino, no reparo, no repouso. Aí a pessoa não dorme, ela tem ansiedade, estresse e não dorme. Conclusão, tá treinando, tá fazendo dieta, mas vai ganhar músculo que jeito? Se todo o processo está no sono. Mas voltando para a história. Eu fiquei inconformado com aquilo, voltei do curso exaustivo, muitas horas, muitos dias. Aí eu tendo que trabalhar, colocar as coisas em dia, não via a hora de sentar com aquele negócio e falar assim, não, vou resolver isso aqui. Chegou no sábado de manhã, primeiro dia, acordei, já peguei meu desenho, sentei na mesa e fiquei esperando a Marcela, minha esposa. Aí ela acordou, eu falei, senta aqui, vamos colocar esse negócio para andar. O curso para funcionar. Não adianta só ir lá e fazer. Tem que... Aí virou pra mim, eu tava acordando, né? Virou pra mim e falou assim, que curso? Falei, puta, ali eu falei, não, o propósito era só meu mesmo, né? Tipo assim, nem lembrava do curso. Conclusão. Eu falei, Marcela, a minha roda não gira. Então eu preciso equilibrar isso. O meu problema era espiritual, ele estava aquém dos outros, mas cada um tem um. A saúde, não ligo para minha saúde, igual eu vejo, não colhe exame, não faz nada, não faz atividade física. E naquele momento ali, eu falei, eu preciso melhorar nisso. Que igreja nós vamos? Que grupo que nós vamos participar? Isso foi num sábado. Domingo, eu já estava na igreja com a família. Já no domingo, fui descobrir que o pastor da igreja era meu vizinho, tem 7 anos, eu não sabia nem quem era. Então, já fiquei próximo do cara, um cara que há 7 anos mora na minha rua e eu não sei nem quem que é. No segundo domingo, uma pessoa virou para mim, eu conversando, falando que precisava evoluir. Então eu vou te fazer um convite, eu vou te convidar para ir no PG do Ricardo Rocha. Falei, não, bacana, só não sei quem é PG e nem quem é Ricardo Rocha. Não, PG é um encontro de casais, baseado no espiritual e tal. Falei, tô dentro, pode colocar meu nome aí. Que dia que é? Segunda-feira, 8 horas da noite. Dá pra mim, pode pôr meu nome aí. Mas onde que é? O Ricardo Rocha. Quem é Ricardo Rocha? Esse é o vizinho. Eu falo, o pastor é meu vizinho, mora na minha rua, não sei quem é, vou saber quem é Ricardo Rocha. Aí fui descobrir quem era Ricardo Rocha na casa dele no dia seguinte. Isso foi num domingo, na segunda-feira eu tava na casa dele. É um cara que, hoje é bilionário, tem 12 empresas, saiu do nada, era pobre, casou com a primeira esposa, tem 4 filhos, um cara muito espiritualizado. E aí eu percebi um negócio. Quer evoluir em alguma coisa? Anda com gente mais evoluída que você. Em 2 semanas, eu tava andando com um cara que se fosse pra eu escolher, eu não dava conta. Você fala assim, escolhe um cara espiritualizado pra andar com você. Eu não dava conta de escolher ele, ele tava tão longe de mim. E Deus pôs ele no meu caminho. Então, eu quis, eu agi, as coisas acontecem. Só que hoje eu vejo, aconteceu um fato no final do ano que me deu uma chateada legal. Eu sempre tive isso na minha cabeça e principalmente depois desse acontecido, falei, cara, tá vendo como é que as coisas acontecem? Em 2 semanas eu já estava andando com gente muito mais espiritualizada que eu, as amizades mudam, as coisas mudam. Aí, o último dia de atendimento, em dezembro agora, 2024, eu atendo um senhor de 80 anos, que está na minha frente, aparentando ter 67, magro, moreno,
lúcido, cabeça boa. Só que há 3 anos atrás ele teve um câncer de próstata, tirou a próstata e no tratamento de câncer de próstata o médico vai lá e zera a testosterona para não crescer, né? Porque a testosterona é anabólica. Então não é que testosterona dá câncer, é que a pessoa que já tem câncer, a testosterona é anabólica. Então eu estou diante de um cara que há 3 anos ele está sem testosterona zero. Cara, o que é testosterona para um homem? Para a mulher também, mas é o principal hormônio do homem. Força, músculo, metabolismo, libido, disposição e o principal, autoestima. O cara tá com ela 0. No mês anterior, em novembro, ele foi campeão mineiro de natação. Lógico, na categoria dele, de 80 anos. Agora, os outros tinham testosterona. Só ele que estava zerado porque teve um câncer de próstata. Então o cara foi campeão mineiro de natação sem testosterona. E tá ali na minha frente, primeira consulta, querendo viver. Né? Não, tipo, quero ir mais, né? Com câncer ativo, né? Que o câncer ainda não finalizou, tem metástase, tem célula tumoral no corpo. E aí por que eu fiquei chateado? Porque eu tenho certeza absoluta que se esse cara tivesse passado comigo há 5 anos atrás, antes de ter o câncer, nem câncer ele tinha. Eu tenho certeza absoluta. Porque hoje, esses mitos aí, ó, já foram quebrados. Há décadas atrás, repor testosterona, não pode não, porque aumenta a chance de câncer de próstata. Os trabalhos recentes mostram que além de não aumentar a chance de câncer de próstata, você previne câncer de próstata. A chance de você ter um câncer de próstata, se você está com a testosterona baixa, é maior. Os trabalhos mostram isso. E, na verdade, eu falo isso tem muitos anos. Simples. Né? Vamos, um raciocínio simplista, mas que parece elucidar bastante coisa. Quem tem câncer? Adolescente, que está explodindo de hormônio, ou idoso? Se você pegar as curvas de câncer na mulher de mama, que é o mais frequente, a incidência é baixíssima. Quando chega por volta dos 40 anos, faz assim, ó, dispara. Câncer de próstata, incidência baixíssima até os 40 anos, depois dos 40 anos dispara. Como é que é quedas hormonais? Os hormônios vêm altos, por volta dos 40 anos, despencam. Porra, quem tem câncer é quem não tem hormônio, pô. Isso é quase básico. Se o hormônio desse câncer, quem tinha câncer era adolescente, que está explodindo de hormônios. Mas quem tem câncer é idoso. Por quê? Porque está desprotegido, porque não tem os hormônios funcionantes. Entendeu? Então eu saí dali chateado. Falei, pô, tem o que eu fazer por ele? Tem. A começar que é um cara que está o quê? Catabolizando. Ele faz todo tipo de atividade física. Ele nada todo dia, ele caminha, ele corre, ele já foi jogador de futebol, fez todos os esportes do mundo. Nunca foi numa academia. Ou seja, é atividade de resistência que vai dar pra gente músculo, principalmente depois dos 40 anos, se torna mais importante ainda, porque a tendência é a gente perder músculo. O cara tá com 80 anos, sem testosterona há 3 anos, e não faz uma atividade de resistência. Meu amigo, você entende a importância de músculo? Você entende que com 80 anos, para você levantar de uma cadeira, você precisa de músculo? De força? Você tá queimando músculo, você tá jogando músculo fora, você tá catabolizando, que aliás, envelhecimento em uma palavra, é sarcopenia. Sarcopenia é tão somente perder músculo e ganhar gordura. Envelhecimento é perder músculo e ganhar gordura. Em resumo é isso. Doutor, não entendi. Semana que vem eu tô na academia. Pronto. Aí toda essa história que eu tô te contando é para te falar uma coisa. O que faltou para esse cara? Só conhecimento. Porque se esse cara soubesse que ele tinha que ter ido na academia, se esse cara soubesse que ele tinha que ter reposto testosterona, ele nem câncer tinha. E eu vou te falar, olhando para ele ali, há 3 anos sem testosterona, tem 80 anos, aparenta 67, na boa. O que me deixou mais frustrado ainda foi o fato de olhar para ele e falar assim, cara, esse cara ia viver 115, porque não tem lógica. É um cara que a vida inteira fez atividade física, totalmente, né, saudável, né? Só que faltou detalhe, faltou repor uma testosterona, com certeza caiu, faltou fazer uma atividade de resistência e ter uma musculatura melhor. Então, tipo,
foi o último dia de... É propósito, né? Foi o último dia de atendimento de 2024. Saí de lá chateado. Eu falei, cara, tem coisas para eu fazer? Tem, mas não vai viver mais 100 e poucos anos. Uhum. Entendeu? Então, essa medicina que eu trabalho, eu sou meio que apaixonado por ela. Por isso que, quando eu começo a falar, eu não paro, né, de falar. E o propósito meu é passar a informação para frente. Porque se todas as pessoas tivessem acesso a esse tipo de informação, né, e uma coisa que hoje a gente sabe é isso, é muita gente falando muita coisa. Né? E muita abobrinha. Mas quem tem propriedade para falar, pô, entendeu? Entende que não dá para culpar as pessoas? Não dá para culpar, pô. É um monte de gente falando, fala bem às vezes, né? Tem uma oratória boa, mas, pô, quem que é o cara? Ah, não, o cara é blogueiro. Ah, ele tem milhões de seguidores. Ah, bacana. Como diria o cara, bacana. Mas, e a propriedade? O que esse cara estudou? O que esse cara sabe? Aí chega lá falando de dieta, qualquer um fala de dieta, né? Qualquer um fala de atividade física. Quando eu comecei a fazer internet, eu tinha feito medicina, ortopedia e traumatologia. Ortopedia e traumatologia é mais ou menos o seguinte, você entende toda a biomecânica do corpo inteiro, porque você opera o corpo inteiro. Para quem não sabe, ortopedia e traumatologia, você coloca placa, parafuso, prótese no corpo inteiro. Então, tipo, você tem que saber toda a anatomia e toda a biomecânica e toda a fisiologia e tudo. Tinha feito ortopedia e traumatologia, tinha feito medicina esportiva. Eu só não tinha feito o que eu fiz depois também na área, foi fisiologia do exercício que eu fiz na USP. Mas isso eu ainda não tinha feito. E aí eu comecei a fazer internet, ia lá e fazia um post sobre exercício físico. Né? Tipo, ensinando a fazer um exercício, biomecânica e tal. Cara, na hora que eu postava um negócio sobre atividade física, mas vinha assim, era 200 personal, educador físico, querendo me moer. Quem é você para falar de atividade do tipo? Só educador físico pode falar de atividade física, de exercícios, né? Então, assim, eu tinha propriedade para falar? Tinha, pô. Eu fiz medicina, fiz ortopedia e traumatologia, fiz medicina esportiva. Propriedade eu tinha para falar. Mas eu entendo. Pô, é a área dos caras. Sabe como é que mudou isso? Internet é impressionante. Eu fazia, vinha assim, mas dava briga. Um discutia com o outro. É um rolo. Eu comecei no final do post colocar assim, fazia um post, explicava o exercício, no fim eu colocava assim, sempre procure um educador físico. Acabou. E agora, eu já fazia isso? Óbvio, eu treinava com personal. Todo paciente que chegava para mim, eu falava, você precisa de um educador físico. Só que as pessoas querem conflito. E aí, bastou uma frase, pronto, morreu o assunto. Já deixou ali o espacinho deles. E assim, quando a gente fala então dessa parte, né, que você trouxe de medicina integrativa e da base dela. Então, dentro da base dela vem muita parte de suplementação, né? E quando a gente fala de suplementação, assim, para você, top 3, vamos começar assim. Em primeiro lugar, por que suplementar? Então, vamos lá, porque esse assunto, na verdade, ele tá em voga total, né? Porque, na verdade, mais uma vez, a gente estava sendo enganados, né? Então, é aquele negócio, tô tomando creatina. Não, você tá tomando farinha, né? Porque os últimos trabalhos que saíram, tanto em relação ao whey, tanto em relação à creatina, só lixo, né? E, assim, marcas conhecidas. Então, é importante explicar, grandes, né? Pro pessoal que existe, né? A Benutri, eles fazem... como se fosse a certificação, né? O ISO. A validação. A validação, né? Ali das marcas, dentro da área de suplementação. E tem testes para saber quanto de pureza tem. Exatamente. Então, muitos suplementos, nós, né, profissionais que, quando a gente vai prescrever para um paciente, a gente analisa ali a tabela, né? A gente confia naquilo que está ali, da tabela do que
exemplo, né, uma proteína, a gente quer que tenha proteína. E a gente quer que ela tenha o mínimo ali de carboidrato. Dentro de uma creatina, a gente quer, e muitas vezes, então tem que ter o selo Carapur na época, tinha toda essa questão, ou uma monoidratada. Então tem todo um trabalho por trás, e muitas vezes, marcas que eram até, assim, de um valor, né, mais elevado. Conhecidas, respeitadas, entre elas. Respeitadas, e que a gente confia muito, não pelo preço ser elevado, mas porque estão ali há algum tempo, trabalham com uma matéria-prima até onde se sabia, né, melhor. Então por exemplo, de wheys, eram wheys que tinham 0 carboidrato, isolado, hidrolisado. Na tabela. E tinham, eu não vou falar nome aqui de marcas, mas assim, tinham até suplementações de imunidade, enfim. Então, esse é o rolê. Agora o Rodolfo vai explicar aqui pra gente. Só pra falar, tinha creatina que era 100% não creatina. Olha só, gente. Então, imagina, Então, do tipo, grau de pureza, essa daqui só tem 30% de creatina. Não, tinha produto que tinha 0%. Não tinha o produto. Não tinha o produto. Mas respondendo a tua pergunta, você me perguntou de suplementos. Suplementos hoje, né? Creatina, primeiro suplemento. Suplemento mais estudado no mundo, suplemento que eu tinha até eu estava errado. Em relação à creatina, né? Quais eram os benefícios até alguns anos atrás aí? Aumento de força, de resistência, aquele levar água para dentro do músculo, o famoso intramuscular, que dá o pump na musculatura e tudo mais. E eu tinha um certo preconceito em relação à creatina por achar que era muito transitório. Eu achava que, dá um pump ali, é igual você sair do treino. Você sai inchadinho, depois a coisa desanda. Só que agora, recente, coisa de 2 anos atrás, começaram a sair trabalhos sobre creatina. E aí a gente percebeu que creatina não é só músculo, não é só resistência, não é só força. Creatina, ela atua no corpo inteiro. Ela atua no corpo inteiro, em todos os sistemas. E, inclusive, o que mais me chamou a atenção e que hoje, simplesmente, para mim e para os meus pacientes, é obrigatório o uso de creatina diário, é a questão relativa à cognição, a questão relativa a saírem trabalhos mostrando a creatina como até uma prevenção de Alzheimer. Então, ela já era o suprassumo, vamos dizer, dos suplementos, o mais estudado e com mais eficácia comprovada. Depois desses trabalhos que saíram, que são recentes, acabou, é indiscutível, tem que usar a creatina, né? Até porque você fala assim, Alzheimer, o que se tem hoje comprovado cientificamente que previne Alzheimer? Quase nada. Atividade física. E depois o resto é assim, alimentação a gente sabe, mas não está comprovado cientificamente. Mas a gente sabe que influi, questão de inflamação e tudo mais. Mas comprovação científica, então, não tinha nada. Alzheimer, fodeu, tadinho, né? Vamos tentar postergar, vamos fazer o que tem, mas, não tem jeito. É degenerativa e progressiva, né? Então, hoje a gente tem essa arma aí. Creatina, whey, né? Por que do whey? Aí entra o conceito que você me perguntou também. Suplementação, né? O whey é a base do suplemento. Por quê? Porque hoje a nossa alimentação é uma bosta, né? Então, quem ingere o tanto de proteínas de alto valor biológico que a gente precisa diariamente? Ninguém. Né? Tá todo mundo comendo porcaria, comendo fast food. Então, o whey, ele é uma grande sacada. E eu tenho o uso de whey também com outro propósito. Mas o propósito importante é esse, é você conseguir manter uma taxa de proteína de alto valor biológico diária, que muitas pessoas não conseguem. Hoje todo mundo trabalha demais, todo mundo não tem tempo para comer, todo mundo come mal, né? Então, essa é uma que eu sempre usei o whey também com esse intuito, é de dar uma quebrada. Você coloca uma pessoa numa dieta você está falando para ela, você vai comer. Então, você vai comer
isso aqui, e não existe doce em dieta, né? Em teoria, né? Tem gente que às vezes usa. Mas... tá na moda doce de leite, sucrilhos, pré-treino. Então. Nas minhas, vou melhorar, nas minhas dietas não existe doce. Nem nas minhas. Então, conclusão, o whey, ele dá uma quebrada. Porque a pessoa vem comendo sal e para tirar aquela vontade doce, ela vai lá e usa um whey, que é doce, mas não é açúcar, né? A proposta é outra. Então, eu acho que na parte de suplementação, esses são os mais importantes, né? Agora, existem outros, a gente estava falando aqui sobre o intestino. Cara, intestino é a grande porta de entrada de doenças. A medicina integrativa, vamos dizer, a base dela, tirando essa parte hormonal que eu falei, é o intestino. Porque existe uma teoria na medicina integrativa de que as doenças, elas são geradas por erros do próprio organismo. É como se todas as doenças que a gente tem, a causa fosse um erro de defesa do organismo, fossem autoimunes, fossem processos autoimunes, que tem explicação nessa base de inflamação. Toda vez que você está inflamado, você produz mais anticorpos, e aqueles anticorpos, porventura, confundem células do seu corpo e começam a atacar. E aí você começa a ter doenças autoimunes, processo inflamatório, que é o grande problema. Então, existe essa teoria em cima das doenças autoimunes. E por onde entram as coisas, né, que vão gerar essas reações de corpo estranho, produção de anticorpo? Pelo intestino. O intestino é a porta de entrada de tudo. Quando você come mal, você está inflamada, você já tem uma inflamação já ali no seu intestino, ele fica permeável e começa a entrar coisas para dentro do organismo que não eram para entrar. Entrou coisas para o organismo que não eram para entrar, não reconhece, aquilo é um corpo estranho. E tudo que é corpo estranho para o corpo, como eu falei de remédios aqui, né? Só para fazer um adendo aqui, eu uso muito fitoterápico, né? E aí às vezes o paciente fala assim para mim, não, doutor, mas eu não gosto de tomar esse tanto de remédio. Eu falo, não, meu irmão, deixa eu te explicar. Fitoterápicos são coisas que existem na natureza. Micronutrientes, vitaminas, sais minerais, são coisas que existem na natureza. Tudo que cai no seu corpo, que já existe na natureza, seu corpo reconhece aquilo. Remédio é uma coisa que o homem criou. Então é mais ou menos o seguinte, Deus criou isso aqui que eu estou te falando. Quem criou remédio foi o homem. É por isso que gera efeito colateral. E a mesma coisa em tudo. Tudo que o homem põe a mão visando dinheiro, porque é só isso que visa, é onde dá problema. Né? Você fala assim, tem como falar que margarina é mais saudável que manteiga? Cara, não vou entrar nesse... Mas não tem como. Não, também não concordo, não. E aí, de repente, você pega um negócio que o homem criou, né? E o outro foi Deus que criou, uma gordura que foi feita para durar a vida inteira, para não estragar, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai lá e, não, coraçãozinho, margarina Becel, faz bem pro coração, Então, aí que começam a entrar essas coisas que eu tô falando, entendeu? Ninguém está preocupado com saúde, está preocupado com dinheiro, está preocupado se você vai dar lucro ou não. Se você não toma nenhum remédio, você não dá lucro. Entendeu? Então, a suplementação, ela vem para bater de frente. Hoje a gente tem esse outro problema. É confiável? Né? Então, aí começam a surgir novas marcas, vamos dizer, novas esperanças. Né? E a gente tem que ir atrás do quê? Da confiança. Se você confia naquele produto ou não. Então hoje nós estamos aqui participando desse podcast aqui e tem uma marca que eu acredito demais. Né? E se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. E eu acredito porque eu conheço as pessoas que estão por trás dessa marca. Né? Mas a gente pensar em suplementação até hoje, cara, a gente foi enganado. Eu falei até pro representante da nossa marca aí, Active Life, que existia uma marca que eu acreditava no dono. Eu com certeza é a mesma que eu. E por conheci ele, tive a oportunidade de conhecer ele, e era uma marca que passava confiança, né?
E aí aconteceu o quê? O que eu estou falando aqui desde o começo. O capitalismo englobou. Foi lá, a Nestlé comprou a Pura Vida. E o que é a Pura Vida hoje? Um lixo. Um lixo. Esse eixo caiu também. Entendeu? Então, assim, mas é por quê? Porque vai crescendo e vão aparecendo as oportunidades. Né? Para o cara foi um ótimo negócio. Ele vendeu o negócio dele. Né? E muitos pacientes já estão sentindo diferença no produto, obviamente. Não, mas a diferença é gritante. A diferença, assim, na verdade não existe coincidência. Existe mais diferença do que coincidência. Então, assim, a Nestlé, tudo que ela pega, ela transforma. Você vê, a Coca-Cola pegou a Del Valle. Del Valle era suco integral. Já foi suco integral. Hoje você vai pegar... Cara, essa assim, tem coisa que não entra na minha cabeça, te juro por Deus. Você compra um suco de uva Del Valle, você já leu os ingredientes? Açúcar em primeiro lugar. Não. O suco de uva é feito com suco de maçã, cara. Porra! É assim, a gente tem que ser muito idiota, mas aí é que tá. A gente é enganado. É, claro. A gente é enganado. É que a gente é da área e a gente consegue ter acesso a isso. Mas as pessoas leigas, o cara vai lá e compra um suco de uva e tá tomando suco de maçã. Qual a lógica disso? Então compra um suco de maçã, pô. Exatamente. Então, tipo, pra que isso? Pra baratear, porque o suco de maçã é mais barato. Então são coisas que a gente não aceita. Ômega 3, eu acho que é uma coisa que a gente tem que suplementar. Né? As pessoas também já ouviram falar bastante sobre o ômega 3, já ouviram falar os benefícios sobre o ômega 3, mas não sabem de uma coisa, né? Que também a gente é enganado nesse ponto. Ah, não, mas o ômega 3 vem de onde? Ah, vem dos peixes de águas profundas, vem do salmão, do bacalhau, do atum. Ah, não, bacana, não, mas eu como bastante salmão. Não, você come salmão de cativeiro, aquilo lá não tem ômega 3 nenhum naquilo lá. Nós estamos falando de peixes de águas profundas. Né? Aqui no Brasil não tem isso não, gente. Aqui no Brasil é quente pra caramba. Aqui nós estamos comendo salmão de cativeiro. Nós não estamos comendo salmão que tem ômega 3, salmão selvagem. Né? Então a gente acaba caindo nisso, acha que não tem que suplementar. Não, é a história do meu avô. Já escutou a história do meu avô? Você já escutou, você atende? Não, doutor, mas você está falando que eu tenho que ir na academia. Comia, você está falando que eu tenho que ir na academia, você está falando que não sei o quê, mas o meu avô viveu até os 100 e tantos anos. Oh, meu amigo. Deixa eu te elucidar melhor. Eu não sou um cara tão velho. Eu estou com 40, vou fazer 45 anos. E eu lembro que eu sou de cidade pequena, de 5 horas da tarde, meu avô e minha avó estarem sentados no alpendre, na tal da cadeira de corda, sei lá, se é isso que chama. Mas era só meu avô e minha avó? Não, era a rua inteira. Você olhava para a rua, estava todo mundo sentado 5 horas da tarde na frente da casa. Né? 6h30, eles jantavam. 8 horas, eles estavam dormindo. Aí eu te pergunto, o que você acha que a tua vida tem a ver com a vida do seu avô, meu amigo? Seu avô não precisava ir na academia porque trabalhava na roça. É braçal, serviço braçal. Seu avô não precisava suplementar vitamina D, que é obrigatório, porque ele tomava sol sem protetor solar. Você toma sol sem protetor solar? Não. Então você tem que suplementar vitamina D, pô, ninguém mais é índio, ninguém fica pelado na rua sem protetor solar. Tem que suplementar vitamina D. Eu vou contar depois um negócio sobre o valor de referência, que é massa. Então, tipo, seu avô comia comida, que muitas das vezes era ele que plantava. O que você come? Produto alimentício, você nem comida come. Ah, doutor, mas eu só como produto orgânico. Não, peraí. O solo está contaminado, a água do rio está contaminada e a água do mar está contaminada. Pode ser orgânico, está tudo contaminado. É metal pesado, é inseticida, é microplástico. Cara, eu já vi trabalho científico mostrando cordão umbilical. Acharam 137 substâncias diferentes no cordão umbilical, ou seja, é passado pro feto. Você já nasce contaminado. Tem metal pesado, tem organofosforado, tem tudo. Eu vi esses dias um estudo das cuecas masculinas e passar
o microplástico já ali por conta da cueca. Então homens, usem cuecas de algodão. Então, tipo, mas o principal, aí eu conto tudo isso, falo alimentação, a academia, por que você precisa ir, a vitamina D, por que você precisa suplementar. Aí eu finalizo do seguinte, meu irmão, o quanto você acha que o seu vô tinha de ansiedade e estresse perto do que você tem? Cara, rotina moderna, você tá maluco. Não tem jeito. Ansiedade, estresse, insônia, isso não existia, não. Produtividade, enlouquecida. Não, eu te faço uma pergunta. Quem que 5 horas da tarde hoje tá paradinho, descansando? Quem parou de trabalhar 5 horas da tarde? Então, tipo, tudo mudou. E aí entra o quê? Suplementação, pô. Suplementação. Por que você tem que usar um whey? Porque você não come a proteína de alto valor biológico, você tinha que comer. Por que você vai suplementar uma creatina? Porra, por que você vai suplementar o ômega 3? Porque eu tô falando que você não tem isso na sua alimentação. Então, tipo, doutor, mas eu tô com falta de energia. Pô, hoje existem substâncias que vão melhorar a função do seu adrenal, que vão te dar uma energia extra, porque você precisa. Não adianta, a gente tem que trabalhar demais hoje. O ideal seria a gente voltar para aquele tempo, trabalha, 5 horas da tarde, tá descansando, 6h30, janta, mas não é. E não vai ter jeito de ser também, isso. Não. Então, tem que suplementar, tem que entender que a máquina é outra. Outro exemplo que eu usei até esses dias com um amigo. Foi, meu amigo, você vai lá e compra uma Land Rover. E aí você quer colocar diesel comum? Se o motor funde, você tem que trocar o motor inteiro daquele negócio lá. Aí você vai correr risco? Ou seja, se é um motor super potente, caro, mas você quer usar o combustível mais barato? Não, deixa eu te falar. É S10, é aditivo, tem que ficar levando na manutenção. Aí quem faz isso hoje? Quem que fica indo no médico? Por exemplo, um problema dessa medicina que eu trabalho, que um professor uma vez falou. Essa medicina é uma medicina preventiva. É tipo assim, faz tudo certo que você não vai ter nada. Qual que é o problema disso? Saúde não tem sintoma. Doença tem sintoma. Quem acorda de manhã e fala, nossa, tô bem demais, vou procurar um médico para continuar bem demais. O médico é no fundo do poço. Isso, o cara fica esperando ter um sintoma. No fundo do poço, na verdade. Assim, nem o sintoma, ele espera no fundo do poço. Assim. Para procurar um médico. E aí, às vezes, já é um problema que não tem volta. Né? Pode ser que ele não tenha nada. Pode ser que, você teve uma virose. Agora, pode ser que já não tenha volta. Então, tipo, essa medicina que eu trabalho, a gente trabalha com saúde. Essa medicina alopática trabalha com doença. E saúde não tem sintoma. E o homem é o quê? Imediatista. Homem é curto prazo. É assim, tá sentindo alguma coisa, tá ruim aí, procura médico. Agora, tem preocupação de médio, longo prazo? Não. Entendeu? Não tem. Eu quero viver até os 100 anos com qualidade. Não, ele quer. Querer até ele quer. Ele só não faz a segunda parte, que é o agir. Ele não vai atrás de um médico, ele não vai atrás de saber. Entendeu? Então, tipo... Então, eu acho que a gente precisa de suplementar um monte de coisa. A gente precisa. Só que hoje ainda a gente precisa de outra coisa, que é confiar no que nós estamos usando. Né? Porque senão fica tomando farinha, que já não é bom para a saúde. Nossa Senhora. Aí você vai lá, toma achando ainda que tá fazendo bem, é melhor tá comendo outra coisa ali na sua casa. Eu lembrei de uma aqui, que eu acho bacana, que as pessoas não têm acesso a isso. Por exemplo, na medicina integrativa, a gente trabalha com valores ideais, não são valores de referência. Então, eu gosto de dar o exemplo da testosterona. A testosterona da mulher vai de 7 a 75. Pô, aí você lá, jovem, bonita, ativa, faz atividade, a tua tá 10. Tá dentro do valor de referência, tá ok. Para a medicina alopática, beleza? E para mim, tá ok? Lógico que não, pô. Lógico que não. Se poderia estar 70, 7 vezes mais, eu vou me conformar com 10? Sendo que testosterona te dá força, te dá músculo, te dá libido, te dá metabolismo, te dá disposição, te dá autoestima. Tem trabalho científico mostrando que a maioria das mulheres depressivas de meia idade, a causa é testosterona baixa. É óbvio. Mulher tá lá,
50 anos, casada, libido, 0, força, 0, autoestima, 0, sem disposição para nada. Pô, é óbvio que fica depressiva. Mas o ponto que eu quero chegar, vitamina D, só para entender o que é valor de referência. Valor de referência é uma média, certo? Correto? É uma média. Gigantesca. Uma média que segue uma curva que chama curva de Gauss. Que não interessa, mas é uma média. Agora, olha só. Quem hoje é índio? Quem fica na rua, pelado, sem protetor solar, tomando sol? Ninguém, certo? O que acontece com uma média quando ninguém produz vitamina D? Ela cai. Sim. Então, o que vem acontecendo com o valor de referência de vitamina D? É só um exemplo, tá? Porque a testosterona da mulher é outra. Que já foi até 75, que já foi 68, 52, 48, e tem exame hoje que fala que o máximo é 42. A vitamina D, o valor de referência dela vem caindo. Então, um dia, você tinha que ter vitamina D de no mínimo 40. Depois, 30. Hoje, 20 já tá legal. Não é possível. E daqui a pouco, você não ter vitamina D, tá legal, porque tá na média. Eu então, não uso assim o valor de referência também. Entende isso? Que tipo assim, a pessoa fala assim, eu mostro o exame dela, ó, sua vitamina D tá baixa. Doutor, mas tá aí, ó, dentro do valor de referência. Aí eu tenho que explicar tudo isso. Fala, não, querido, deixa eu te falar, isso é uma média. Quem hoje produz vitamina D? Ninguém. Então a média vem caindo. Vai chegar uma hora que ninguém produz vitamina D, tá tudo certo. A média tá essa. Então são coisas que, tipo, tomam tempo. Né? Porque eu tenho que explicar. Porque senão ela não entende. Aí eu passo vitamina D pra ela e falo, esse médico é doido. A minha vitamina D tá boa, ele me passou vitamina D. Entendeu? Então é muito conhecimento que, tipo, não chega a todo mundo. Né? Então, internet... Eu sempre fiz internet e tive algumas desilusões com a internet, mas, tipo, o foco sempre foi o mesmo. O foco foi levar a informação para todo mundo. Informação de qualidade. Mas aí eu tenho bagagem para poder dar uma informação de qualidade. Mas que a gente é enganado, que a gente é iludido a acreditar em pessoas que não têm bagagem. Isso e é o que você falou lá no começo. É muita informação. É muita gente falando muita coisa. Então é complicado. Porque às vezes a pessoa quer fazer direito. Ela age, ela procura. Mas no caminho, assim, na direção totalmente errada. Ela não teve acesso à informação que ia mudar a vida dela. Entendeu? E assim, doutor, então falando assim, você trouxe, né, muitos assuntos, por exemplo, essa questão de hormônio, até da própria testosterona, que muitas mulheres até não sabem, né, no uso do anticoncepcional ali. Então, o valor que vai estar é o valor do hormônio que está dentro daquela pílula. Então, vai estar zerado mesmo, porque você tá trazendo o hormônio, né, para fora, de fora para dentro. Então, tá zerada aí a sua produção. Você quer ver como é que tá errado? A menina tá lá com, sei lá, 15 anos e chega na dermatologista com acne. E a dermatologista passa anticoncepcional oral. Dá para perceber que já tem alguma coisa errada? Do tipo, você tá com acne, aí a médica passa para você um remédio que chama anticoncepcional oral. Nem sexo você tá fazendo ainda, mas você tá tomando um anticoncepcional oral. É um uso off-label. É um uso do tipo, vai melhorar a acne. Agora, o porquê vai melhorar a acne? Simples. Porque testosterona dá para a mulher força, músculo, metabolismo, disposição, libido, autoestima, que isso é importantíssimo para a cabeça. Um monte de mulher depressiva aí porque tem testosterona baixa. E dá também oleosidade de pele e queda de cabelo. Aí você chega na dermatologista e fala, não, tá resolvido o problema, eu vou tirar a testosterona e eu resolvo o problema da acne e da queda de cabelo. Não, bacana. É só eu zerar a testosterona dela. Como é que eu vou zerar a testosterona dela? Usando anticoncepcional oral. Porque ele aumenta a SHBG e aí a mulher fica sem hormônios livres, que é a parte funcionante dos hormônios. Só que junto com o tratamento de acne e queda de cabelo, vai tudo.
Aí a mulher, sem libido, sem força, sem disposição, sem músculo, flácida, porque quem não tem músculo fica flácido, autoestima baixa. Então, às vezes, você gera até uma depressão na mulher, porque ela está se sentindo feia, já não está legal a composição corporal dela. Ela já está com a autoestima baixa, sem libido, por conta de tratar acne. Mas tem que ser assim? Não, pô. Como é que tem que ser assim? E aí entra um outro problema, tá? Na medicina, a gente não tem acesso e conhecimento em relação a hormônios sexuais, tanto masculinos como femininos. Eu fiz medicina numa federal, o que eu aprendi sobre hormônios sexuais, sobre eixos hormonais? Nada, zero. O que você aprende na medicina em relação aos hormônios? O hormônio da tireoide, hormônios que levam a doenças, hipotireoidismo, a deficiência de insulina, diabetes. Mas não parou por aí, não. Aí você vai para endócrino. Então na endócrino eu vou aprender sobre hormônios sexuais. O que você aprende? Nada. Eu fiz endócrino. Não aprendo nada. Foi ótima a minha pós-graduação em endocrinologia. Tinha prática, uma PhD lá do Sul. Top. Sabia tudo sobre tireoide, sobre como tratar tireoide, diabetes, tratamentos. A parte de hormônios masculinos e femininos, sabe quem deu aula? Eu. Por quê? Porque quando eu fui fazer essa pós-graduação, eu já era conhecido. Quando eu cheguei lá na pós-graduação, praticamente todos os alunos já me conheciam. E aí a professora entendeu que eu entendia daquilo. Mas que já... Quando chegou a hora de falar sobre hormônios masculinos e femininos, ela sabia que o conhecimento dela era muito limitado sobre aquilo. Então ela me pediu para dar aula. Falei, tranquilo. Então quem acabou dando aula sobre hormônios sexuais masculinos e femininos fui eu. Essa parte de eixos hormonais, como é que você faz um homem produzir mais testosterona, como é que você quebra uma aromatase, como é que você não deixa a testosterona virar DHT, que é o hormônio que dá queda de cabelo. Só que eles não sabem nada. E não é porque o médico é ruim. É porque a gente não aprende isso. Eu fui aprender isso na ortomolecular, na medicina integrativa e em cursos que eu fiz. Em cursos fora dessa medicina alopática. Então, olha só. Isso aqui é importante. Quem dá queda de cabelo é DHT. DHT é um derivado da testosterona. Ele vem da testosterona. Quando você zera a testosterona, obviamente que você zera DHT. Só que aí você fica sem testosterona também. Então, é esse o processo? Não. É o seguinte, você tem que ter testosterona boa, porque ela te dá um monte de coisas, inclusive testosterona faz crescer cabelo. Você já pode perceber que, inclusive, quando as pessoas tratam queda de cabelo, deixando a testosterona zero, para deixar o DHT zero, a pessoa para de cair cabelo, às vezes, se é androgenética. Só que também não cresce cabelo. A pessoa fala assim, não, parou de cair. Mas não cresce, doutor, meu cabelo não cresce, eu tenho menos cabelo, meu cabelo não cresce. Por quê? Porque quem faz crescer cabelo e forte é testosterona. Tanto é que o cabelo do homem ele é mais grosso, porque ele tem muito mais testosterona. Então qual seria o correto? Deixar a testosterona boa e o DHT baixo. Só que eles não sabem fazer isso. Então o que eles fazem? Vão resolver o problema. A gente zera a testosterona e zera o DHT junto. É isso. Agora, dá para deixar a testosterona boa e o DHT baixo? Tá. E como? Conta o segredo aí pra galera. Existem inibidores que vão lá e bloqueiam essa transformação de testosterona em DHT. Mas olha, dutasterida ou... Dutasterida faz isso, finasterida faz isso, espironolactona faz isso. E tem alguns fitoterápicos que fazem isso. Mas não é só isso. A mulher, às vezes, ela já está com a testosterona baixa. E até por esse motivo que a testosterona começa a virar DHT. Porque o DHT, em relação à parte androgênica, ele é mais potente. Então o corpo é uma máquina inteligente. Ele fala assim, a testosterona está baixa, vou transformar tudo em DHT, porque o DHT é mais forte, ele é mais androgênico. Então ela está com a testosterona baixa, mas aí ela fica com um libidinho mais ou menos, ela fica com a... Então começa a converter tudo em DHT.
Ou seja, a mulher já está com a testosterona baixa. Então, além de você bloquear a via, você tem que ir lá e deixar a testosterona dela boa. Ou você, tratando a causa, que aí não vou nem entrar nesse assunto. Porque se você pegar 99,99999, pode pôr 9% dos médicos, não sabe por que a testosterona da mulher é baixa. Mas você tem que ou suplementar ela, fazer uma reposição hormonal, ou você tratar a causa. Que a causa vem de outro lado. Vem, na verdade, da adrenal, que produz DEA, e o DEA dá origem à metade da testosterona total. A outra metade vem do ovário. E hoje as mulheres têm, na verdade, o DEA muito baixo. Porque elas têm ansiedade, estresse e elas geram uma fadiga nessa adrenal, e a adrenal ela diminui a produção dela. Então, o DEA cai e depois a testosterona cai. Tem outros fatores também. Uhum. Mas a verdade é essa. A verdade é que a gente não aprende na medicina e nem na endocrinologia trabalhar com hormônios. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. A pessoa tem uma alteração hormonal na parte sexual, ela fala, vou procurar um endocrinologista. Eu quero que você me aponta um endocrinologista que entende sobre reposição hormonal. E aí a pessoa acaba procurando, mas não tendo o que ela quer. Quando eu fui fazer meu primeiro curso de medicina integrativa, que eu comecei a ter aula sobre hormônios bioidênticos e reposição, tinham 220 médicos nesse primeiro curso, que foi a minha base. Nos 220 médicos não tinha nenhum endocrinologista. Eu lembro certinho que eu fiquei pensando assim, gente, como é que um endocrinologista vai conseguir sobreviver se ele não entender disso daqui? O que tinha lá? Ginecologista. A imensa maioria, ginecologista. Porque eu acho que associou-se, né, essa questão de reposição hormonal, pensando na mulher, ginecologista não trata homem. Certo? Pensando na mulher, a questão da reposição da menopausa. Então, a imensa maioria de quem vai atrás de fazer um curso desse é o pessoal da ginecologia. Mas e aí, ginecologista não trata homem? Então, quem que vai tratar os homens? Entendeu? Então, hoje acredito que mudou. Hoje acredito que tem bastante endocrinologista que já procure esse tipo de coisa. Mas, na época que eu fui fazer, muitos anos atrás, falei, cara, como é que um endocrinologista vai trabalhar se ele não entende sobre isso? Uhum. Entendeu? Uhum. Dentro da parte, assim, de suplementação, quando a gente fala, igual a gente estava falando da creatina, que já há muitos anos, né? Há muitos anos ela já é um suplemento com nível de evidência muito alto, e que acho que as pessoas tinham muito receio dessa questão de achava que ficaria inchado. As pessoas tinham isso muito. Ah, mulher... Até hoje eu recebo, é menos, mas recebo pacientes que falam, isso não vai me deixar inchada? Não vou ficar retida, né? Tinha esse medo. Isso aí foi bacana você falar, porque eu não quis comentar. Um dos meus problemas com a creatina lá para trás foi a reclamação das pacientes. Eu passava a creatina e elas reclamavam que elas estavam inchando mais, e por inchar mais, acabava que a celulite aparecia mais, porque era no subcutâneo, e a celulite está no subcutâneo. Então, muita mulher que eu passava creatina voltava reclamando que tinha aumentado a celulite. E aí foi um dos motivos, eu já não era tão fã igual a imensa maioria, foi um dos motivos que eu falei assim, cara... se tem um negócio ruim pra mulher, é se aumentar a celulite dela, né? Então, tipo, já não achava lá essas coisas, creatina. Falei, vou parar de passar. E aí depois você viu que não era creatina. Aí, sabe que eu me indago hoje, mas só hoje, depois de muitos anos? Será que essa creatina que elas estavam tomando era creatina? É verdade. Entendeu? Tem isso Porque também. Quando eu parei de usar a creatina lá pra trás, elas vinham assim, cara, é experiência clínica. Você tá passando para todo mundo e todo mundo volta falando a mesma coisa. Eu levei essa questão, na época, estava começando na área, eu levei essa questão para um monte de gente. Paulo Musi, Henry Okigami, na época eram os caras que davam aula em curso, workshop e tudo mais. Eu perguntei para eles,
Falei, ó, eu entendo que não faz sentido teórico. Mas na prática eu tô vendo. Pô, é eu passar para uma mulher, ela volta reclamando que aumentou celulite. E aí, o que pode explicar isso? Você conhece o Rokigami? Não. Um japonesinho? Ele é farmacêutico e bioquímico. Desse tamanho, barrigudinho, não aparenta saúde, mas é um dos caras que... Eu acho que é o cara que mais entende bioquímica que eu já conheci até hoje. E eu tive aula com caras muito bons. Ele falou, Rodolfo, não tem explicação. Paulo Musi também não tem explicação, o outro também não tem explicação. Tipo, não acontece. É aquele negócio assim, não tem explicação, não acontece. Não, mas eu tô vendo acontecer, pô. Então, tipo, aí agora que saiu esses trabalhos falando sobre os suplementos, que a maioria não era, né? Aí eu fico pensando, será que era isso? Será que, na verdade, nem creatina eles estavam tomando, entendeu? Porque na minha prática hoje, né, e minha prática ela veio depois da sua, então já vem uma outra era, eu vejo muito assim, tinha esse receio, mas por ser intramuscular, né, e hoje a gente ter que explicar isso para a imensa maioria de que não é aqui subcutâneo, mas intramuscular, esse inchaço ali para trazer, como você falou, um pump, né, que vai trazer, na época a gente falava mais de exercício e resistência, né, para essa questão da ATP, e hoje eu vejo mesmo, as pacientes amam, usam, as que antes têm o receio, mas amam, usam e falam, meu Deus, e a gente vê diminuir celulite, porque a paciente está treinando melhor. Sim, tá ganhando massa, tá diminuindo o percentil. E a celulite vem desse acúmulo de gordura, vem do percentual de gordura alto, né? Então, que é a questão de muitas pessoas não treinarem, acharem que o aeróbico vai fazer você perder peso, mas daí você vai ficar com mais celulite mesmo, de fato, porque seu percentual tá alto de gordura. Sim. Né? E um suplemento, assim, que eu acho também que tem muito nível de evidência, que a creatina vinha, né, como o maior nível de evidência, mas um que tem muito nível de evidência, eu acho que o boom dele ainda vai chegar, é a betalanina. O que você tem, assim, porque ela tem muita evidência, não era tão falada, acho que já teve questões de proibições e que a gente tinha que comprar suplementos de fora com betalanina, e aí agora no Brasil a Anvisa liberou. E o que é assim, sua experiência com ela? Eu sou da época que lançou, né, a betalanina. Só que, na verdade, ela vinha junto de um pré-treino, sempre. Sempre. Então, a betalanina em doses mais altas, ela dá o famoso formigamento, né? Não sei se é isso que talvez tenha sido um dos motivos, né? Porque não é um risco, é um aminoácido, pô. Então, é perigoso. Não tem como ser perigoso isso. Traz aumento de força, traz até uma questão de ligada mais à capacidade cognitiva, à concentração. Eu percebo isso na prática e eu mesmo usei bastante. Hoje não uso. Faz tempo que eu não uso. Outros aminoácidos importantes e que trazem resultado, arginina, citrulina, né? Então, na verdade, na época eu acho que vinha muito essa combinação, eles vinham juntos, né? Betalanina, arginina, citrulina, e a arginina e a citrulina trazem também vasodilatação, que é interessantíssimo, né? Porque você pensar que o músculo está sendo nutrido, quanto mais sangue chega naquilo, né, mais nutrição é carregado para você fazer uma recuperação, né? Uma hipertrofia e tudo mais. Então, tem muita coisa, né? A própria L-carnitina, eu gosto de usar. Mas, assim, quando você perguntou, eu pensei assim, pô, doutor, o que é fundamental? Cara, hoje não dá para você ficar sem usar creatina. Depois dos trabalhos que saíram, não dá para ficar sem. Agora, essas coisas agregam, trazem resultados, trazem um pump, trazem uma sensação. A betalanina dá uma sensação boa, uma sensação... Na hora do treino. Eu acho que ela ajuda muito com a questão da recuperação, da fadiga, né? Do pós-treino, aquele cansaço que tem gente que tem, a hora que dá uma caída. Tem gente que tem mais sensibilidade ao formigamento, assim, obviamente tem. Nessa aqui, né, nesse workout aqui,
ela tem 2 gramas. Eu lembro que eu já cheguei a tomar 6. Que daí eu fazia flaconetezinho e tomava. Mas assim, eu sou sensível a ele. E eu sou sensível, mas eu não sei, devia ser uma loucura, né, naquela época, uma loucura de querer você pegar o peso, você arrebenta, sai até lesionado ali do treino. E aqui, uma dosagem que não precisa ser essa dosagem cavalar para trazer. Hoje eu vejo, porque na hora que eu tomo, eu já sinto na minha boca. Eu tomo, eu já sinto formigamento. Mas não é algo, para quem, né, tiver contato com o suplemento, não é algo de se estranhar, porque faz parte ali, né, do composto. E falando, né, de suplemento de pré-workout, assim, a gente teve nessas épocas, né, muito boom de termogênico. E termogênico tem como base uma cafeína. Sim. Sempre foi. Inclusive, muitos termogênicos eram simplesmente cafeína. 420 miligramas de cafeína. E eu já fui viciada em cafeína. Hoje, na verdade, todos eles são só cafeína. Porque a Anvisa proibiu todo o resto, praticamente, né? Então, antigamente tinha lá o Jack 3D. Lipo 6 Black. Isso. Aí tudo isso foi proibido. O que sobrou? Cafeína, assim, que traz resultado, né? Uhum. E aí é interessante essa associação de usar coisas que não têm cafeína, mas que trazem uma ativação, uma vasodilatação, uma cognição, uma melhora da recuperação. O foco, depois que foi proibido os pré-treinos lá, Jack 3D e tal, foi pegar nessa linha de suplementos que atuam na cognição, de tipo, você fazer um treino onde você está mais concentrado, você não fica se distraindo, onde você tem uma vasodilatação legal, onde você tem uma recuperação melhor. Começou a se fugir um pouco, mas você pegar os pré-treinos de hoje, é tudo cafeína, só cafeína. Porque aqueles importados tinham uma anfetamina ali dentro. Tinha. Né? Não tem como proibido. A gente falar que não. Então, assim, eu lembro, e o que eu achei muito interessante deste pré-treino em específico, é que eu fiquei viciada em cafeína por conta dos níveis cavalares. Então, assim, era aquilo em jejum, era 420 miligramas às vezes tomava 2 de manhã, tomava, sei lá, 2 garrafas de café à tarde, tomava mais 2 à tarde, tomava mais de 2 gramas de cafeína no dia a dia, fazia desmame com médico. Eu nunca tomei café, sabe? Tive que fazer desmame. Porque eu gosto tanto de café que eu falo assim, não vou desperdiçar. Tudo bem, não, já, exato, minha dose aqui, já tem uma consciência, eu tava num momento louca. E aí, fiquei viciada, não, assim, então, muito cedo eu identifiquei o que poderia me trazer de malefício daquilo, então não desenvolvi uma gastrite, não desenvolvi, mas eu tenho uma ansiedadezinha de base que a cafeína potencializa. Totalmente. Então, muito paciente meu, o que eu acho interessante é existir um pré-treino, que tem muita gente que gosta, mas não pode usar a cafeína por ser estimulante. Você acabou de dar a chave da coisa, né? É simples. Quem hoje não tem ansiedade? Eu trabalho com isso. Eu posso te garantir que é assim. Não ter mesmo é muito difícil. Ter uma ansiedade baixa, muito pouco. Se a gente voltar a sentar no alpendre... Justamente. Né? Mas a gente não vai. Então é o seguinte, se a gente sabe que a cafeína, ela potencializa, ela, vamos dizer... Ansiogênica, Isso. Ela realmente influi nessa questão da ansiedade. E todo mundo tem ansiedade, é um negócio pra gente ficar esperto, né? Tentar realmente fazer uma alternativa que não tenha cafeína. Né? Então, temos muitos estudos, a cafeína tem os seus usos ali, muitos usos, mas tem essa população, e hoje é uma população grande, eu vejo tanto na parte de ansiedade quanto na parte de gastrite. Sim. De questões gastrointestinais. Então, eu acho muito interessante existir, assim, porque eu nunca tinha visto no mercado. Então, eu nem fazia uso também mais. Depois que eu fiquei traumatizada, eu nunca mais fiz uso. Então, é um suplemento que eu consigo usar e cumprir ali a função sem... E também não tem mais aquela questão de poder tomar à noite, porque antes, por ser cafeína, a gente não podia à noite fazer o uso, né, de um suplemento desse, por interferir no sono. Usava também. Tem gente pra tudo, assim. Tem gente que usa, mas a gente, pelo menos nesse ponto, a gente era mais consciente. Usa tudo. E um outro ponto, assim, você, na época do Covid, você foi um dos pioneiros no assunto, vamos falar assim, né? Ali na rede social,
em estar ali falando sobre. E depois do Covid, veio essa questão de inflamação e hoje sabemos a importância da imunidade dentro disso. Existem alguns compostos que você gosta mais ou que você sente dentro da sua prática que para a imunidade funcionam melhor que outros? Tem. A gente já falou aqui, mas da importância do intestino. Tá? O intestino tem muita ligação com essa questão da imunidade, né? Quais probióticos estão colonizando ali o seu intestino. Microbiota. A sua microbiota. A vitamina D é uma coisa que é bastante importante. Não, as pessoas têm essa ideia de a vitamina D tem que estar alta porque aumenta a imunidade. Não é bem assim. Na verdade, a vitamina D ela é uma reguladora da imunidade. Tanto é que em doenças autoimunes é usada vitamina D em alta dose. Se ela aumentasse a imunidade, aumenta a doença autoimune. Então, na verdade, não é que ela aumenta a imunidade, mas ela regula. Ela tem um papel importantíssimo em regular a imunidade. Mas tem alguns compostos, tanto na parte de fitoterápicos, como na parte de vitaminas, micronutrientes, que são importantíssimos. Na verdade, a gente tem que pensar, é uma coisa que até eu falei hoje. Olha como isso aqui eu acho que todo mundo aprendeu no colégio. Né? Para você fazer uma reação química, você tem A mais B, setinha que vai dar C. Só que tem um probleminha. Às vezes você tem A, às vezes você tem B, só que você não consegue gerar C, porque debaixo dessa setinha aqui, todo mundo aprendeu no colégio, que existem cofatores. Para acontecer uma reação química, existem cofatores. E esses cofatores aqui, na maioria das vezes, são o quê? Micronutrientes. Então, às vezes, você tem o A e B, que é o, vamos chamar de macronutriente, mas não vira C porque você não tem um zinco. Uhum. Porque você não tem um micronutriente. Então, essas suplementações, pensando até que a nossa alimentação é muito deficiente hoje, isso é importantíssimo, né? Então a gente falou aqui dos suplementos mais importantes, mas eu nem entrei nessa questão de micronutrientes, de estar sempre tentando manter uma boa imunidade. Tem trabalhos científicos mostrando que as pessoas que têm uma melhor imunidade durante a vida são as pessoas que vivem mais. Na verdade, fizeram um trabalho oposto. Pegaram pessoas que viveram mais de 100 anos e foram estudar a vida delas. E aí perceberam que durante a vida delas foram aquelas pessoas que não ficavam gripadas, que todo mundo ficava gripado, elas não ficavam gripadas, que ficavam doentes, elas não ficavam doentes. Então a imunidade, ela está ligada à longevidade. Uhum. E então é uma coisa importantíssima. E tem elementos importantíssimos, como esses cofatores, por exemplo, como alguns fitoterápicos, como algumas vitaminas, e que a gente tem que suplementar. Por quê? Porque nós não temos hoje. Eu acabei de falar aqui da vitamina D, quem produz vitamina D? Então, tem bastante coisa para a gente suplementar, usando bem aquele conceito, suplemento. Por quê? Porque a gente não tem mais isso no nosso dia a dia, entendeu? A cúrcuma, você gosta dela? Demais. Cúrcuma, acho que a base da fitoterapia é a cúrcuma, né? Porque é muito anti-inflamatório. Se a gente pensar que eu estou falando desde o começo aqui, que todo problema de saúde é inflamatório, então, assim, a cúrcuma eu acho que ela você vai falar, qual o componente mais importante da fitoterapia? Cúrcuma. Né? Dor articular, problema inflamatório, inflamação está ligada a tudo. Sim, e assim, até pegando o gancho assim, da questão da cafeína. Então, houve booms, né, assim, daqueles cafés, né, dos super cafés, e que é mais uma questão da rotina associada do que do próprio benefício do produto. Sim. Né, onde eu vejo que virou um boom tão grande, porque então tem muita gente muito profissional que fala, nossa, você está jogando dinheiro fora ao comprar aquilo,
porque você, num expresso você consegue ter e não vai ter aquela quantidade de açúcar e tudo mais. Mas eu vejo que a galera que usa é muito mais pelo momento. Pegar o livro da moda ali, tomar, fazer né, e usar aquilo, do que o próprio benefício. E quando eu fui apresentada ao Immunity, né, que é um suplemento para ser usado ali de manhã, mas eu senti ele cumprindo essa função, só que ele me trazendo esses benefícios. Então, você chegou a experimentar esse? Experimentei. Então, assim, né? Então, assim, é um shotzinho que antes o shot era algo muito chato de fazer, né? Então, teve a era, assim, da nutrição funcional, né? Onde, assim, vamos tomar o shotzinho matinal. São as modas. Vamos tomar o shotzinho matinal. Aí todo mundo toma, aí depois todo mundo para de tomar. Então tinha a época, só que dava muito trabalho fazer aquilo. E nem sempre tinha função, né? Tinha gente que misturava um monte de coisa e não sabia nem o que às vezes colocava um limão, às vezes a pessoa tinha gastrite, tinha muita coisa ali. Então, quando eu vi, assim, né, eu falei, será que isso aqui vai ser bom, né? E aqui o fato de ter a cúrcuma associada à pimenta preta, né, que muita gente talvez não saiba, que quando a gente associa a piperina com a cúrcuma, né, com a curcumina, ela vai ter um fator para aumentar essa biodisponibilidade. Então, é interessante que a associação seja feita quando você vai suplementar. E tudo dentro de um próprio suplemento, glutamina, sabe aquela coisa assim, completa. Glutamina, você falou de um importante que eu estava esquecendo, glutamina. A glutamina aqui é dentro também. E a glutamina tem ligação com a inflamação intestinal, que falei lá no começo. As permeabilidades, né, que também talvez quem não esteja compreendendo essa questão de permeabilidade intestinal, é quando a gente fala que o intestino, ele tem algo que se chama tight junctions, que são como se fossem microvilosidadezinhas que deveriam ser tipo um concreto ali com argamassa, coladinhas. E em muitos momentos, por conta de tudo isso, de todos os fatores ambientais, de todas as toxinas que a gente é exposto aos alimentos, glúten, muita coisa que a gente é exposto ali, existe um afrouxamento dessas tight junctions. Diria um professor, abrem as comportas. Abrem as comportas ali. O que está ali, que deveria ser assim, abriu. O que acontece, que foi o que o Dr. Rodolfo Ferrari estava explicando naquela hora, passa as toxinas, não necessariamente algo que deveria ser bom, mas não deveria nem ser bom nem ruim, não deveria passar, deveria estar lá dentro. E o corpo aquilo atravessa. E é aí que há toda essa inflamação, e é uma inflamação crônica, gente, porque você não está vendo o que está acontecendo ali. Você vê o sintoma depois, mas você não está sabendo que aquilo ali está aberto. Então, glutamina, né, para esses enterócitos. E o que eu acho completo também, assim, tem beta-glucana, então tem um tipo de fibra que também trabalha essa parte intestinal. É um negócio novo, que tem bastante, tá saindo bastante estudo sobre beta-glucana. Que são as fibras pré-bióticas para tratarem dessa microbiota também, porque os prebióticos são quem vai alimentar aquelas bactérias que você tem ali que fazem parte de você, né? E um composto assim, que eu quero que você me dê sua opinião, né? Sobre a N-acetilcisteína, assim, né? Que é um precursor de glutationa, que é um antioxidante muito importante do nosso corpo, assim. O que você tem para falar sobre? A glutationa também é uma coisa que dentro da medicina integrativa sempre foi muito usada, né? E aí você falou de uma coisa também que acontece demais, né? Às vezes é modinha um agora, às vezes é modinha outro agora, mas a glutationa, ela sempre foi usada, né? Sempre, é igual cúrcuma, né? Cúrcuma não é modinha, né? De ter passado. Desde quando existe falar em fitoterapia, falar em anti-inflamação, em baixar o processo. Essa questão de avô, assim, era o mel com açafrão quando tá doente. E você falou uma coisa aí que às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? A gente fala e outras pessoas falam dos benefícios de cúrcuma, que são gigantescos, né?
É um dos maiores antioxidantes e anti-inflamatórios que existem na natureza. Só que a associação com a pimenta, né, com a piperina, não é que melhora a absorção, a biodisponibilidade, não. É absurdo. É coisa de 10, 15 vezes mais. Então, você tá lá às vezes consumindo cúrcuma, mas não tá tirando os benefícios dela. Tem que existir essa associação porque a diferença é muito grande. A diferença de biodisponibilidade é muito grande quando você associa com esse componente da pimenta. Né? Uhum. E essas coisinhas aí, ó, é que acabam que as pessoas que escutam as coisas superficiais acabam pecando. Ah, cúrcuma é bom, e sai usando. E aí, às vezes, não está tirando benefício daquilo. Você quer ver outra coisa? Vitamina D. Vitamina D não vem isolada. Vitamina D vem com vitamina K2. Vitamina D tem que ter um magnésio específico. Porque senão você não aproveita ela do jeito que ela tem que ser aproveitada. Tem uma história boa. A suplementação de cálcio. Você é muito nova, você não vai lembrar, não. Mas, na minha época, quando eu era pré-adolescente, sei lá, tinha canal de televisão só para vender cálcio. Era o dia inteiro falando de cálcio. Cálcio, tipo de ostra, de cartilagem de tubarão, sabe lá eu. Era o dia inteiro falando aquilo. E aí, as pessoas não perceberam, mas chegou um certo momento que sumiu isso da televisão. Parou de vender cálcio. E aí vem o porquê. Quando se vendia cálcio lá para trás, era o cálcio isolado. Quando você começa a usar em larga escala essa suplementação de cálcio, começam os trabalhos de médio e longo prazo. Começaram a acompanhar essa população que estava suplementando cálcio. O que aconteceu? Depois de 20 anos, 30 anos, saíram os trabalhos e as pessoas que suplementavam cálcio, elas tinham mais infarto, mais AVC e morriam antes. A longevidade era menor do que as pessoas que não suplementavam cálcio nos trabalhos. Então, no primeiro momento, todo mundo assustou, falou, não, vamos tirar o suplemento de cálcio. Por quê? Porque a gente pode ser processado. O cálcio está matando mais cedo, está gerando mais infarto, mais AVC. Então, no primeiro momento, sumiu a suplementação de cálcio. Depois, ela voltou, porque aí começou a se vender cálcio com as associações. Então, tem um professor da medicina integrativa que ele fala o seguinte, todo micronutriente ele tem o GPS dele certo. Ele tem que vir junto com outro que vai levar ele para o lugar certo. Qual que era o problema? Quando você suplementava só cálcio, ao invés dele ir para o osso, que era o que todo mundo queria, ele ia para a placa do vaso. Ele aumentava a placa nos vasos. E isso aumentava infarto, AVC e a mortalidade. A partir do momento que você associa ele com o magnésio certo, que você associa ele com outros elementos, outros micronutrientes, aí você consegue levar ele para o lugar certo. Então, essa questão de suplementação parece simples, porque a pessoa escuta, né, e sai fazendo. E ela não entende isso. Ela não entende que cada micronutriente tem a sua suplementação que vem concomitante. E aí acaba acontecendo um negócio desse. A pessoa está suplementando o cálcio, vai morrer mais cedo, vai ter mais infarto, vai ter mais AVC. E isso serve para outras coisas. Uhum. Então, vamos, para a gente poder finalizar aqui, né? Algumas questões. Eu gostaria que você trouxesse, assim, um suplemento fora da caixa. Assim, um suplemento que, como a gente está falando aqui de suplementação, algo que você tem que tipo, vamos falar de como se fosse um off-label, né? Alguma suplementação que você vê muito, igual tinha creatina, a gente falou muito de creatina, um uso, mas que dentro da sua prática você usa para alguma outra coisa e você vê resultado, assim. Eu acredito muito nisso que eu falei até agora, em realmente em fazer um trabalho multidisciplinar. Hoje, a gente precisa suplementar? Precisa, porque a gente vive rotina moderna. Então, é só suplemento, por exemplo, para ganho de massa? Não. A gente acabou de falar de outros. Saúde intestinal, para imunidade, cognição. Então,
a gente precisa de suplementos porque a gente está tendo déficit em todas as áreas. Então, a gente precisa suplementar em todas as áreas. A gente tem que pensar na questão da reposição da alimentação que não é suficiente em relação a micro e talvez macronutrientes, como a whey protein. A gente tem que pensar na questão da cognição, na questão de diminuir processo inflamatório. Pô, quando a gente está mexendo no intestino, a gente já está mexendo num monte de coisa. E tem mais. Tem a própria cúrcuma. Ela é usada para diminuir tanto o processo inflamatório, como também como um detox, dar uma limpada no organismo. Porque que a gente já está intoxicado, isso é um fato. Né? Então, assim, falar em um produto, não consigo te falar, não. Eu acho que, na verdade, é uma associação. Né? E hoje a luta nossa também é essa questão de, beleza, esse produto aqui é bem bacana, mas e aí, dá para confiar nisso? Entendeu? Então, eu acho que a nossa nova busca aí é por fontes confiáveis. Por algo que a gente possa confiar, entendeu? Tanto no nível de produto, quanto no nível de serviço. Sim. Quanto no nível de informação de qualidade. Acho que o problema não é mais achar informação, é saber qual informação é correta. Um podcast que está começando agora e começou bem. Falarmos com informações de qualidade. Assuntos bons. Então, acho que eu não falo, tem uma coisa. Não. Eu acho que é um contexto. Igual a gente está lidando, tem que lidar com a parte emocional, tem que lidar com a qualidade de sono, tem que lidar com o treino, tem que lidar com a alimentação. A gente tem vamos falar, um amplo espectro aí de coisas para agregar. E acho que o conceito de suplementação, suplementar porque a gente não tem mais. Acabou, mudou, as coisas mudaram. Meu avô, não, esquece teu avô. Essa história do avô não dá. Eu tava vendo até hoje, até a batata frita que o povo fala, mas eu comia a batata frita do McDonald's, que é algo que todo mundo na vida já comeu. Antes, ela tinha batata, óleo, sei lá, de canola e sal. Hoje, ela tem mais de 20 compostos. Então, nem a batata do McDonald's que você comia é a mesma. Então, se o seu avô, nem aquilo lá é o mesmo. Isso aí as coisas mudaram. É o que está acontecendo com a Pura Vida. É tudo para baratear, tudo para ficar mais barato. Quando você vai baratear alguma coisa, você vai colocar coisas lá dentro que são muito mais baratas, que tem os efeitos adversos, mas ninguém está preocupado com isso. Então, é isso. Alimentação não é mais alimento. É produto alimentício. Eu falo isso. Tem coisa que eu falo, isso não é um alimento, isso aqui é um produto alimentício. Eu explico. Falo assim, isso aqui não é alimento, você está comendo. Posso finalizar aqui contando uma historinha, mas essa é curta, hein? Essa é curta. Pode. É só para assim, isso não traz ciência, não traz nada, mas é só para a gente tentar pensar um pouquinho fora da caixinha. Eu comprei um coelho. Coloquei o coelho lá em casa. E aí eu já tinha um pug que dá muito problema, uma mistura genética. Eu não posso errar na ração, porque do pug eu demorei 1 ano para achar a ração certa. Fui lá e comprei a melhor ração, li, estudei ingredientes, tabela nutricional, com que era feito. Suplementação do coelho, tudo perfeito. Certo. Comecei a dar pro coelho. Aí coelho, não sei quem teve. Coelho come demais, faz cocô demais. Come demais, faz cocô demais. Tá bom. Alimentando o coelho com a ração, comprei de novo. Chegou um dia, vou dar a ração pro coelho. Cheirou, não comeu. Falei, às vezes é a vasilha, né? Tá com algum cheiro. Fui lá, troquei a vasilha, troquei a ração, joguei fora aquela primeira, depois não comeu. Bom, deixa amanhã, né? Deixa dar fome no coelho. Chegou no outro dia, troquei de novo a ração, troquei a vasilha. Vou lá, põe, o coelho cheirou, não comeu. Falei, gente, o céu vai tocar ou levar o coelho no veterinário, né? Não basta o cachorro. Nisso chegou minha babá. Babá chama Nice. A Nai. Falei, Nai, o coelho tá doente. Vou ter que levar ele no veterinário. Não tá comendo, nunca vi coelho não comer. Não, é a ração que você trocou às vezes. Eu não troquei a ração. Ela falou assim, não, é diferente.
falei, não é. Eu que comprei, olhei, marca, tudo, ingredientes. Não, é diferente. Falei, vamos lá ver. Tem a caixa da antiga, tem a caixa da nova. Chegamos lá. Realmente a caixa era diferente. É o seguinte, marca a mesma. O coelho da capa, o mesmo. Tamanho, tudo igual. O que mudava? Atrás do coelho, uma tinha um fundinho meio verde, a outra tinha um fundinho mais esbranquiçado. Beleza, vamos para o que interessa. Ingredientes idênticos. Os mesmos ingredientes, na mesma ordem, na mesma porcentagem, tudo igual. Tabela nutricional, idêntica. Mesma tabela nutricional, idêntica. Cópia, tudo igual. O escrito atrás, tudo igual, tudo idêntico. Gente, a caixa é diferente, não é? Mas o produto é o mesmo. Mesma coisa, mesmos ingredientes, mesma tabela nutricional. Ficou olhando para aquilo, né? Fala, por que uma é esbranquiçada e outra é verde, né? Tal. Achei. Só qual era a diferença de uma ração para outra? Mesma marca, mesmo produto, mesma coisa. Só mudava uma coisinha. Tinha um selinho desse tamanho assim, ó, em uma. Escrito, este é livre de transgênicos. Ou seja, a outra era feita com os mesmos grãos, a mesma coisa, só que essa tinha grãos transgênicos e essa não tinha grãos transgênicos. Era livre de transgênicos. A que você deu primeiro? A que eu dei primeiro era livre de transgênicos. E essa que ele não comeu, não tinha o adesivinho. A caixa era idêntica, mas não tinha o adesivinho de livre de transgênicos. Entrei no Pets, comprei outra. Que tinha o selinho livre de transgênicos. Chega, entrega em 1 hora. Chegou lá em casa. Dá pro coelho. Comeu. Então, assim, isso não é ciência, não é nada. Mas, assim, o coelho sabe que uma foi feita com milho não transgênico e a outra foi feita com milho transgênico. E, além de saber, ele deve saber que não é bom para ele, né? Renega ali. Porque ele não come. Então, já escutou aquela frase que diz assim, nem mosca senta? Então, o coelho também não come. A gente come, né? E não estou falando que não seja necessário, né? Porque hoje a gente sabe que a produção aumentou demais, que tem que ter grãos transgênicos, porque são mais resistentes e papapá. Agora, falar que isso não vai fazer mal, ou que não faz diferença, se até o coelho sabe que faz diferença, entendeu? Então, isso é uma das coisas, né? Fora a questão de intoxicações que a gente está falando até agora e tudo mais. É coisa só pra gente pensar. Pessoal, então acho que eu vou ter que finalizar. Por mim, eu ainda ia continuar aqui, fazer mais umas perguntinhas. Mas vamos ter que finalizar esse nosso primeiro episódio, então. Queria agradecer a sua presença, Dr. Rodolfo. Eu que agradeço. Por estar aqui, para a gente poder compartilhar conhecimento com vocês. Quero que vocês deixem nos comentários dúvidas, questões que vocês queiram que a gente fale, que a gente aborde sobre temas, talvez que sejam mitos, tabus. E agradecer a presença de todos vocês. E é isso. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.